paz do Senhor, amados. Tá bem? Que bom podermos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus nesse momento. Por isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24 diz: porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir, se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, as nossas mentes, e queremos pedir que Tu fales conosco e com quem estiver nos vendo pela internet. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra e a praticá-la para a honra, para a glória do Teu nome. Amém. O versículo 14, que eu não li, diz assim: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, os vossos antepassados, do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. E o versículo 15, ele diz então: eu e a minha casa já decidimos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, mas também a minha casa. Eu quero falar nesta manhã, amados, sobre a importância de nós, de cada um de nós, zelar e fazer de tudo para que a nossa casa esteja na unidade, ainda que nem todos professem o nome de Jesus ou sejam da mesma fé. Como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Por quê? É importante. Primeiro, nós não preciso aqui dizer da importância para Deus da família. Quando Ele planejou, quando Ele projetou algo que Ele sabia que ia dar certo e dá certo, embora muitos tentem desconstruir ou entender de outra forma a família, mas a família é exatamente da forma que Deus colocou que ela precisa acontecer. Então é desnecessário agora falar sobre a importância da família para Deus, a importância da família para a igreja, a importância da família para a sociedade e a importância da família para a nossa própria família. Quando Paulo e Silas estavam presos por estarem pregando a palavra de Deus, e aqueles que não queriam que eles pregassem a palavra de Deus os prenderam, a história também os irmãos conhecem. Em dado momento, eles são libertos, as cadeias se partem, as portas de todos os presos se abrem. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção, não as portas deles, da cela deles, mas as portas de todos os presos, de todas as celas, se abrem no momento que eles louvavam ao Senhor. E então o carcereiro salta para... Ele pensou que ia morrer, ele pede luz, porque tudo apagou ali, foi um acontecimento inesperado para ele, e ele pensou que ia morrer, e Paulo disse: não te faças mal, porque ele tirou a espada para se matar, e ele então disse: Paulo, não te faças mal, porque estamos todos aqui. E ele faz uma pergunta: o que é que eu preciso? O que é que eu preciso fazer para ter isso que vocês têm? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus. Coloca esse versículo aí, irmãos, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo.
tu e a tua casa. Irmãos, o que nós temos que entender é que algumas pessoas pensam o seguinte: você vai ser salvo e quando você for salvo, toda a sua casa vai ser salvo junto. Não é isso que o versículo diz, senão seria: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Você crê e você e a sua casa toda vai ser salvo. Mas não é. Ele está dizendo, em outras palavras, crê no Senhor Jesus e será salvos. E isso é para você e para a sua casa. Ou seja, creia a sua casa também. Todos devem participar dessa salvação. Ele está dizendo, nós não estamos satisfeitos, Deus diz, eu não estou satisfeito que apenas um, mas que toda a casa participe disso. Você está preparado, eu quero te perguntar, meu amado, você está preparado para ser surpreendido com o que possa acontecer com a sua família? Porque há muitos, o ser humano é assim, e parece que há uma cultura do brasileiro que só acorda quando as coisas estão acontecendo, né? Com relação a médico, com relação a tudo. Toma um susto, mas se eu soubesse, você já sabia. Mas a gente empurra com a barriga, deixa as coisas todas para o final. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando o dia mau vier, porque a Bíblia diz que o dia mau vem para todos, você está preparado para ser surpreendido? Não totalmente surpreendido, porque você tem ouvido ao longo dos anos a palavra de Deus. As pessoas têm ouvido ao longo dos anos, mas surpreendido na sua expectativa. Nossa, mas eu pensei, eu não achei que era assim. Essa é a pergunta que precisa ficar no seu coração guardada. Quando você vir a sua família toda indo para um lado e você indo para o outro, eu pergunto, você está preparado para isso? É isso que você pretende da sua vida? É isso que você quer da sua vida? Então, baseado nisso, eu quero trazer uma palavra nesta manhã sobre a importância da família na obra de Deus. A importância da família. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que Deus não é uma pessoa como o homem, que erra, que calcula errado. Deus não é assim. E quando Ele planeja alguma coisa, Ele planeja já pensando lá no fim este que nós não podemos ver. Mas Ele já sabe. É o único que primeiro faz o fim, depois Ele volta ao início e vai caminhando até chegar naquele fim que Ele planejou. E a pergunta que precisa ficar guardada no nosso coração é: será que eu tenho entendido isso quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador? Quando um membro da família engaja-se na obra de Deus, todos devem participar de alguma maneira. E aí nós vamos agora explicar um pouco isso para que os irmãos digam: peraí, quem aceitou Jesus é o marido, e como é que todos têm que participar? No coração de Deus deve ser assim. Na pior das hipóteses, se você não ajuda, não atrapalhe. Noé e seus filhos, a quem Deus chamou e disse: você vai construir uma arca? Foi a Noé, ou foi a Noé e a seus filhos e a família? Ele reuniu todos e falou: todos prestem atenção, vocês vão participar disso tudo. Foi a Noé. Deus chama Noé, dá os detalhes para ele, dá as medidas da arca que ele queria, dá todo o projeto. E o que eu vejo é que Noé conversa com os seus e diz assim: olha só, nós estamos agora entrando numa empreitada, eu não posso prescindir de vocês, eu não posso abrir mão de vocês. Deus me deu uma tarefa que eu tenho que construir uma grande arca, que vai vir uma chuva torrencial por muitos dias. Ele diz que Ele vai aniquilar todo mundo, e eu não quero que vocês fiquem de fora, mas eu também não quero que vocês deitem na rede. Primeira coisa, eu quero que vocês me entendam e que me apoiem. A Bíblia não dá esses versículos, mas você estudando o contexto e as entrelinhas, você tenha a certeza que foi por aí. Eu preciso que vocês me apoiem. Segunda coisa, meus filhos, vocês homens, as mulheres também podem ajudar aí, as namoradas, as esposas, mas
eu quero que vocês tenham na consciência e no coração de que Deus não quer me salvar, mas quer salvar a todos, e por isso eu preciso que todos, de alguma forma, participem disso e escolham isso. Parece que eu estou ouvindo ele dizer também: eu e a minha casa, Senhor, estaremos nessa arca. Mas ao construir a arca, ao pôr a mão na massa, eu não tenho dúvida nenhuma, embora não haja assim, claro, e os filhos fizeram isso, mas com certeza Noé não construiu sozinho. Os filhos ajudaram a pegar madeira, os filhos disseram: segura aí, amarra aqui, pega lá o betume, passa o betume aqui agora. E com certeza, embora a tarefa tenha sido de Noé. Mas o que interessante perceber ali é que quem conhece a história, o tempo da construção, foram muitos anos, Noé foi criticado, Noé recebeu reações adversas, foi chamado de louco. Por quê, irmãos? Porque ele estava construindo uma arca que estaria flutuando numas águas que iriam encher a terra, num lugar que nunca havia chovido. É mais fácil dizer: olha, aqui está chovendo demais, o Senhor está vendo que está chovendo, toda semana chove. Então, nunca havia chovido naquele lugar. Eles não conheciam no seu orvalho chuva, não. Então, imagine, irmãos, as reações adversas. Os incrédulos, as pessoas debochadas, aqueles que querem ver o contrário, aqueles que torcem para não dar certo. Imaginem a participação destes da família de Noé, que teve que ter essa participação, porque chega um ponto na vida da gente, que se todo mundo está dizendo não vai chover, não vai chover, não vai chover, e embora Deus tenha falado comigo, tem uma hora que eu vou sentar na cadeira e vou dizer assim: caramba, será que vai chover mesmo? Porque está todo mundo dizendo que não vai chover, está todo mundo dizendo que isso é mentira, que é uma loucura. Aí entra a família: querido, Deus não falou contigo? Não falou comigo, mas falou contigo? Então nós estamos juntos. Nós estamos juntos, vamos participar, não fica assim não. Então os filhos, além de ajudarem na construção, eles ajudaram na desconstrução daquilo que estavam tentando construir na mente de Noé. Além deles trabalharem levando madeira, entregando daqui, entregando dali, eles tiveram que participar da descrença do povo, eles tiveram que participar dos ataques a Noé, eles tiveram que participar da zombaria. Em outras palavras, eles eram solidários ao pai. E em Gênesis 7:7, nós vemos que tudo aquilo que foi prometido a Noé, Deus vai cumprir, e toda a família entra na arca. Mas há um segundo exemplo de Moisés, quando Deus chama Moisés e diz para ele, Deus tem um encontro com Moisés no deserto, todos conhecem essa passagem. Está ali uma sarça que o Moisés já conhecia, ele era do deserto, estava ali há 40 anos, cuidando do rebanho, e era uma planta do deserto, própria do deserto. Muitas sarças ele viu, mas aquela era diferente, porque aquela tinha um fogo que não a consumia, parecia um fogo de brinquedo, que era uma ilusão de ótica, não sei, e diz a Bíblia que ele chega para perto e Deus fala com ele, e só com ele, e diz: Moisés, eu tenho ouvido o gemido do meu povo, e eu tenho uma tarefa para você. E nas entrelinhas ele diz: e a sua família. Não está escrito, mas está nas entrelinhas. Se você abrir Êxodo 4:20, você vai ver o que acontece. Depois de Moisés relutar, dizer que não tinha jeito, ele estava com medo: o que eu vou fazer lá? As pessoas vão, eu fugi de lá. Então tomou, pois, Moisés sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montarem um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus. Quem é que foi com ele? A família. Qual foi a tarefa que Deus deu para a mulher de Moisés? Nenhuma. Aliás, ele deu para Arão, o irmão de Moisés. Qual foi a tarefa que Deus deu para a família de Moisés? Nenhuma. Mas Moisés tinha um entendimento:
eu e a minha casa servirei. Isso é um projeto nosso. Eu não posso cuidar da salvação de um povo onde esse meu povo não esteja inserido dentro do povão. O povo que Deus quer salvar e quer curar, abrange e atinge a minha família. O carcereiro, acabei de dizer, o carcereiro da prisão de Paulo e Silas. Como é que é isso? O que eu preciso? Ele disse, você precisa crer no Senhor e será salvo. A sua família precisa crer e será salvo. Em tu e a tua casa, está explicado agora. Porque a gente já ouviu ao longo da vida, alguns irmãos falarem assim, não, eu crendo, eu e a minha casa, você não pode salvar ninguém, irmão. Você pode trazer essa pessoa para ser salva, só Jesus pode salvar. E quando nem todos professam da mesma fé e crença? E quando, pastor, nem todos são crentes? Pastor, eu sou de uma família onde só eu sou crente, ou só eu e mais algum, um ou dois, e não é toda a minha família. Como eu posso fazer com que a minha família participe de uma coisa que eles não são? Eu poderia pegar só a Bíblia, mas eu pego também exemplo. A minha esposa era assim, quando eu comecei a namorar a Vera, só ela tinha aceitado a Jesus, ninguém havia aceitado Jesus, e ela está até hoje. E depois de alguns anos, o irmão dela, depois da mãe, mas antes da mãe, 20 anos, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e o irmão depois. Mas o mais interessante é que eu participei e vi o que precisava acontecer e o que acontecia, e é o que nós vamos colocar aqui. Todos os membros da família, da sua família, lhe são caros? Todos os membros da sua família lhe são queridos? Se sim, todos eles devem saber do que se passa na sua vida. Tal qual acontece na sua vida secular. Todos estudam na escola do seu filho? O pai estuda? A mãe estuda? O outro irmão, ou aquele que está mais velho ou mais novo, estuda? No trabalho, todos da sua casa trabalham no mesmo local? O marido trabalha no banco X, a esposa também, o filho também, o neto também, toda a família trabalha? Todos da sua casa frequentam a mesma vida social que o seu filho ou sua esposa frequenta? Absolutamente todos? A resposta é não. Se eles não trabalham, se eles não estudam nessa mesma escola, se eles não são necessariamente, eu quero dizer assim, a mesma amizade, você conhece, mas você tem afinidade, as conversas são as mesmas, não. Então, o que fazer para que eles não vivam à margem, para que eles não vivam completamente alijados? Aquela pessoa, vamos pegar o exemplo do trabalho, que trabalha em um determinado lugar, ela precisa entender aquilo que, vamos supor, o marido faz, e que o marido precisa passar para a família, quais são as atribuições que ele tem, quais são as responsabilidades que ele tem, e fazer com que a família compre essa ideia dele trabalhar ali. Nós vamos ver por que também. Então, quando todos não professam a mesma fé e crença, quando todos não são crentes, o que acontece? O seu testemunho, conduta e dedicação farão com que eles acabem se interessando em ter o mesmo que você. Vamos lá? Se você trabalha num lugar, e você não faz questão de dizer para a sua família como é o seu trabalho, não conta de vez em quando as coisas boas do seu trabalho, e do quanto você está feliz naquele trabalho, a sua família não vai participar daquele trabalho. Mas quando você envolve a sua família naquele trabalho, a sua família vai entender o seguinte: papai,
quando é que nós podemos tirar férias, que nós queremos tirar férias? Olha, o emprego do papai só me dá férias em janeiro, ou em julho. E todos vocês precisam estar alinhados com isso, porque é o emprego do papai, eu vou receber as férias em janeiro ou em julho, mas todos vocês irão participar comigo dessa alegria. Me lembro que, quando nós estávamos no início do nosso ministério, o meu ministério de música, e a minha, vamos dizer assim, o meu vínculo empregatício não existia, eu não tinha vínculo empregatício, eu vivia literalmente da fé, eu dependia que as igrejas me ligassem, me chamassem para cantar, e lá comprassem os meus CDs e me dessem ofertas, e aquilo foi vivendo, e assim a gente viveu 30 anos. Mas eu me lembro que no início, eu não tinha outra opção, além de querer, mas eu também não podia deixar as minhas filhas em casa, com 5, 6 anos, e ir embora cantar em Petrópolis, ou cantar em Volta Redonda, ou na Baixada Fluminense. Então elas iam comigo, além da mãe, iam as filhas. Mas, irmãos, eu reconheço que algumas coisas, e alguns momentos, era muito chato. Vocês imaginam minhas filhas tendo que... E houve épocas em que eu cantava 25, 30 vezes por mês, eram quase todos os dias, e elas tinham que ir comigo, embora estivessem estudando, e eu queria compensá-las de alguma forma, além da bênção do Senhor, mas não é só isso, eu precisava que elas entendessem, porque elas não tinham idade para compreender, mas então eu levava elas a entenderem os benefícios que estavam por trás disso, às vezes, e não era toda hora. Então, de vez em quando, elas perguntavam: pai, hoje tem culto? Eu falei: tem, minha filha. Onde é? Nova Iguaçu. Elas já sabiam. Ah, meu Deus. Eu falei: vamos, minha filha, papai precisa ir, olha só, isso é bom para todos nós e tal. Agora elas vão para ouvir o pai cantar as mesmas músicas. Porque eu cantava em Nova Iguaçu, quando eu ia cantar em Caxias, o público era outro, mas elas eram o público de sempre. E às vezes ouviam uma pregação, muitas vezes igual. Pregava aqui, aí quando era um assunto lá, eu já preguei isso lá, mas a igreja que eu pregava, elas ouviam de novo. Por isso que elas ficaram crentes demais, né? E de vez em quando acontecia algo, eu estava aqui no finalzinho assim, sentado ali, aliás, antes de pregar, normalmente algumas igrejas botam as cadeiras aqui, eu estava ali sentado, e aí uma ou outra fazia assim para mim. Eu já entendia o que era. Ela falou assim: depois vamos passar no Bob's. Quando era Avenida Brasil, né? Então elas tinham Bob's ali, lembra? Elas amavam passar no Bob's. Aquilo, mas eu não deixava barato. Eu capitalizava em cima disso. Filho, você está podendo comer aqui no Bob's, não é isso? Porque o papai tem dinheiro, porque uma igreja comprou o CD do papai, porque nós ganhamos a oferta. E por isso nós estamos podendo quase todos os dias comer no Bob's ou ir a um restaurante. Contei aqui um exemplo de uma vez que uma delas disse na hora do almoço assim: pai, a gente podia passar, estava próximo ao Natal, passar o Natal no Hotel Fazenda. Eu falei, porque para ela Bob's e Hotel Fazenda, acho que era a mesma coisa. Mas eram pequenos. E eu disse: papai não tem dinheiro, filho. Nós temos que esperar Deus fazer uma bênção, um milagre, vamos orar. E aí logo depois ligou o dono de um hotel nos oferecendo que eu fosse cantar num culto que ele iria fazer no hotel, que esse culto nem aconteceu. Fui lá e cantei 2 músicas para 3 pessoas que estavam no hotel, e depois não quiseram, foram para lá, não por causa da minha música, acho que eles nem me conheciam. E eu fiquei uma semana, emendei o Natal com o Ano Novo, no Hotel Fazenda, com tudo pago. E eu não perdi a oportunidade. O Hotel Monte Belo, ali na estrada de Teresópolis para Friburgo, o seu Freitas, que acho que já é falecido. E eu disse para elas: viu, Deus nos deu. Um dia desse, o Bernardo estava todo feliz, uns dias atrás. Papai, vovô, amanhã eu vou lá no emprego do papai. E foi lá. E diz o Augusto que ele chega lá, ele fica, e todo mundo fala com ele, ele gostava. Agora ele já está maiorzinho, né? Ele vai ver que aquilo é uma chatice.
Mas ele foi lá, ele curtiu. E outra vez, onde vocês vão? Nós vamos numa festa da empresa. Nessas horas a empresa é bom. Nessas horas a empresa não aperta muito meu pai, não explora muito meu pai, porque ela deu uma festa num lugar maravilhoso, com um churrasco maravilhoso, onde todos puderam participar. E às vezes isso acontece, irmãos, conosco na igreja. Nós só estamos ligados em família para os momentos que houver uma festa especial, e de preferência com tudo pago pela igreja. Aí toda a família vem e participa. Por quê? Porque o seu familiar não soube dizer que aquele era um momento social, mas o mais importante é que as bênçãos do Senhor que vêm sobre a minha vida também pode vir e deve vir e virão sobre a vida de todos. O seu testemunho, a sua conduta, sua dedicação farão com que eles acabem se interessando em ter o mesmo que você. Por que isso nem sempre acontece? Primeiro, pelo discurso divergente do nosso modo de vida. Por que nem sempre as pessoas são simpáticas? Por que nem sempre as pessoas têm o ânimo de virem para a igreja com você, seus familiares? Por que nem sempre eles têm o mesmo ânimo que você tem na sua tarefa? Talvez por culpa sua, porque o seu discurso é divergente daquilo que você faz aqui, com reclamações. Olha, hoje eu vou te contar, ninguém merece, hein? Que culto ruim hoje. Demorou para um pastor repetiu, falou não sei o quê, e teve um outro, na hora que eu estava para sair, ele lembrou de um aviso, tive que sentar de novo. Isso você faz em casa, e os seus filhos estão ouvindo. Às vezes você nem chega em casa, você entra no carro e já começa a falar da igreja. Olha, eu fui lá no Ministério Infantil, mas que pessoa grossa aquela, hein? Falou com meu filho assim de um jeito, amanhã você vai dar um beijo nela, diz assim, se não fosse aquela bronca que você deu no meu filho, talvez ele hoje estivesse sendo levado por uma polícia, por um policial aí, que ele fez uma coisa errada e você deu uma bronca que me cortou o coração, mas hoje eu volto aqui para te dizer que você foi usado ou usada por Deus. Mas muitas vezes nós temos o hábito de murmurar. Segunda coisa, porque nem sempre nós estamos dispostos a participar e ajudar com as tarefas de cada um na nossa casa. Nós queremos que as pessoas nos ajudem aqui, mas nós não ajudamos em casa. Isso vale para marido, para mulher, para filhos, para tudo. Nós queremos que todos venham participar comigo e vem ver, amanhã eu vou me apresentar, eu vou ser o anjo Gabriel na festa. Mas por que eu tenho que ir lá? Vai ser bonito, vai lá, vai lá. Aí de repente tem uma festa, uma feijoada na sua casa, a sua mãe faz, tem vasilha para todo lado, eu digo, filho, me ajuda a lavar. Ah, não, mãe, não. O marido, eu estou falando daquilo que eu faço, irmãos. Lá em casa, somos nós dois, mas antes de sermos nós dois, tinha as filhas, mas eu também agora ajudo mais, porque antes, quando elas, eu deixava elas fazerem mais, para elas aprenderem. Mas a Vera lava, eu enxugo, ou eu lavo, ela enxuga, guarda, às vezes leva uma bronca que eu guardei no lugar errado. Não é aí, eu falei, pois é, mas me ensina aqui, é aqui do lado de cá, é louça aqui, tá, aqui é o garfo, mas isso faz parte. Será que nós participamos? Será que quando nós chegamos em casa o filho tem vontade de contar o que aconteceu na escola, nós estamos dispostos a ouvir? Ah, filho, não, papai, hoje teve um dia muito chato. Olha, se você souber, não, pai. Não, filho, não. Mas quando você chega e pregou aqui, olha, vocês precisam ouvir. Eu vou passar aqui. Ah, não, pai, agora não passa não, que eu estou vendo aqui um negócio aqui. Filho ingrato, mas você não faz a mesma coisa, meu filho. E por que isso não acontece em terceiro lugar? Porque não temos gastado tempo para agregá-los, investir para trazê-los para perto.
Será que as pessoas são obrigadas a saber o que acontece aqui ou elas saberão se eu contar? Elas não são obrigadas. E muitas vezes eu tenho que investir tempo nisso. Estou falando porque tem um subtópico, que é aquele quando nem todos são crentes. Porque quando todos são crentes, aí a mamona vai cair mais fácil aqui agora. Mas quando nem todos são crentes, eu estou explicando isso porque alguém poderia falar, pastor, mas olha, o senhor está falando, mas sua casa, o senhor é, sua mãe é, seu avô é, seu tio é, sua filha é, seu sobrinho é, seu neto é, todo mundo lá em casa. Então eu estou te dando. É porque você não tem dado testemunho que faça com que eles fiquem aguçados. Eu quero saber. Eu quero saber. O que está acontecendo que você falava a palavra e não fala mais? O que está acontecendo que você era ranzinza e não é mais? O que está acontecendo que eu precisava te pedir, você vinha, mas vinha meio mancando, e agora você é proativo, você oferece, está precisando de alguma coisa? Quer que eu faça? Você não tem gastado tempo para dizer das maravilhas. E até nisso tem que ter sabedoria, irmãos. Cada um conhece a sua família. Tem uns que se você falar assim, olha, tem que ver o que aconteceu lá na igreja. Se você só fizer isso, ele vai, conta. Tem outros que você vai ter que falar um pouquinho mais. Contar um pouquinho. E tem outros que você vai ter que contar na hora que pode contar. Você quer, desliga a televisão. Só um minutinho que eu tenho um negócio importante para falar. Não, mas eu estou vendo. Desliga a televisão, quero falar das coisas de Deus, ô homem. Eu posso desligar a televisão já, mas chego queimando por dentro. Fala! Eu sou assim, você não é não? Adoça a minha boca. Você está vendo aí que hora que terminei, que eu tenho um negócio legal para te contar, mas não tem pressa não. Não, depois que eu tá. Aí vem com um cafezinho, olha, fiz um cafezinho. Enquanto ele está tomando, ele não pode falar, porque ele está tomando café, faz bem quente para ele queimar a língua, ele segurar, e você fala das maravilhas, daquilo que está acontecendo aqui. Você tem falado, ou você entra mudo e sai calado de casa? Como devemos então agir, pastor? Ao ser chamado por Deus para a obra dele, a primeira coisa que você tem que fazer é demonstrar alegria e prazer. Irmãos, é inevitável que nós falemos do que o país está vivendo agora. Mas um dos candidatos diz o seguinte: eu não vou leiloar cargos, eu vou chamar tecnicamente os melhores e vou colocar. Um determinado candidato disse isso. Eu não tenho alianças com pessoas dizendo assim, eu vou te dar isso, em contrapartida você vote para mim, para isso me ajuda ali nos projetos nisso. Eu não tenho. E essa semana ele teve que desmentir, porque alguns já estavam se auto-intitulando seus auxiliares. Eu acho que eu vou para o ministério tal, eu vou para o ministério tal, eu vou para o ministério tal. Quando nós estamos num lugar e fazemos com alegria, todas as pessoas quererão vir fazer conosco. Agora você imagina, se ele chama, as pessoas estão, e ele diz, não estou chamando, e você recebe um telefonema, olha, eu quero que você seja o meu ministro da educação, meu ministro do planejamento, de não sei o quê. Como você se sentiria neste contexto de hoje? No governo passado, meu Deus, por que ele foi me descobrir aqui? Eu não quero ir não, meu Deus. Mas nesse de hoje, como é que você se sentiria? Porque está todo mundo com esperanças. O Brasil está com esperança. Eu fui lembrado, eu fui chamado. Como você se sentiria? Agora, você imagina o seguinte, não é nenhum candidato, é um eleito, o Deus vivo, o Todo-Poderoso, olhou na multidão e disse assim, Silvia, e como é que Deus fala isso? Estamos todos quietos, de repente eu faço uma pausa e entra uma voz no alto-falante, Silvia. Eu não sei porque que eles acham que a voz de Deus é assim, né? Mas então,
Silvia, Silvia, eu estou te chamando. Você acha que é assim? Vai chegar alguém enviado por Deus e vai dizer: Silvia, eu precisava que você fizesse isso assim, assim. Não. Essa pessoa não entendeu nada, ela está no meio de um contexto que ela não sabe por que ela está ali. Ela caiu dali como um cachorro cai do caminhão de mudança. Ela não sabe. Eu acho interessante, irmãos, que alguns, e nós devemos fazer sempre, pastor, eu vou orar para Deus me dar sabedoria, agora eu vou orar para ver o que Deus quer, mas é Ele que está mandando perguntar, você vai perguntar para Ele o que Ele quer, Ele já mandou falar para você. Nunca deixe que pensem que você está sendo explorado ou sacrificado, que há um peso. Numa das reuniões de liderança aqui, uma determinada pessoa, quando nós perguntamos, fulano, como é que está? Pastor, o senhor sabe, porque é um peso, hein, pastor? É um peso. Naquele momento eu disse, não está preparada, porque a obra do Senhor não é peso para ninguém. A obra do Senhor é honra para aqueles que são chamados. Enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha para você. Quando você trabalha para Ele, Ele cuida da sua pressão. Enquanto você trabalha para Ele, Ele cuida da sua saúde, Ele cuida dos seus negócios, Ele pega os clientes e manda para você, porque você está ocupado para Ele. Agora, quando você diz, eu não posso, porque eu estou muito ocupado, você está dizendo, eu não tenho ainda condição de servir a Jesus, porque eu estou servindo a outras coisas. Irmãos, eu não tenho uma palavra diferente dessa nesse assunto. Não pode ser. Você não pode tentar me convencer que Deus está satisfeito, que você esteja engajado na obra e sua família toda torça contra. Você não pode tentar me convencer, porque não vai me convencer. Como é que eu devo agir? Essa é a primeira. Não deixe nunca parecer que é um peso. Mas mostre o seguinte, eu não posso perder esse emprego, entre aspas. Não é assim? Olha, não me atrase, eu estou indo embora para o trabalho, eu não posso, meu chefe, eu não posso, ele me pediu os relatórios, eu não posso deixar de fazer, eu não posso, fulano, você imaginou se eu perco o emprego, eu agora com 50 anos, com 45, com onde eu vou? Ah, meu Deus, por que você não tem essa mesma dedicação na obra de Deus? Não deixe parecer que é peso. Segundo, procure demonstrar que todos da casa estão sendo beneficiados por Deus. Demonstre para eles, queridos, vocês estão tentando me atrapalhar de chegar, mas eu estou indo lá buscar bênção, e todo mundo aqui está recebendo bênção, por causa de mim. Pastor, mas isso não é bíblico. Ah, meu irmão, por que você foi falar isso comigo? Abra aí. Não precisa abrir, eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 39, abra aí, pode abrir, vamos abrir. Gênesis capítulo 39. José é vendido. Quando vendido, ele vai para a casa de Potifar, foi vendido lá. Potifar era o imediato cara, o manda-chuva de Faraó. Então, o versículo 2 diz que Deus estava com ele. O versículo 3 diz, o senhor egípcio percebeu que Deus amparava José e o abençoava em tudo que se realizava. O versículo 4 diz, dessa maneira José ganhou a simpatia do seu dono. E o versículo 5 diz, a partir do momento que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio, em consideração a José. Se você não tiver capacidade para dizer assim, filho, não me atrapalhe a igreja, porque eu estou indo buscar bênção para você. Agora, diga algo mais. Se Deus está abençoando por causa de mim, você imagina 2. Uma vez eu conversando com uma irmã,
ela vai se lembrar que ela me pedindo algumas orientações para falar com o seu esposo, que o esposo não era evangélico. Eu digo, diga isso para ele, que por causa da sua vida, ele está sendo abençoado. E porque você está cada dia mais na igreja, a tendência é que você não o traia. A tendência é que você seja uma mulher ímpar, diferente daquelas que não são de Deus. Então, se ele for inteligente, investe em você. Agora, se ele for sábio, ele investe muito vindo também. Porque se numa mina está saindo 100 por causa de um, por causa de 2, deverão sair pelo menos 200. O Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. Só em consideração a José. Bom, você vê que Deus não tem compromisso com o ímpio, mas por causa de mim e de você, Ele abençoou o ímpio. Para quê? Para mostrar ao ímpio que vale a pena servi-lo. Por isso, faça-os ver. Quanto mais pessoas estiverem engajadas na obra de Deus, mais ainda o Senhor abençoará. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente, muito antigamente, os pais tinham muitos filhos. Muitos filhos. É porque tinha um benefício do governo, que cada filho que nascia tinha uma pensão, um salário família, uma coisa. Então, ele calculou, se eu ganho, sei lá, R$100 por filho, eu vou ter 10, eu vou ganhar 1.000. E esse é um estudo. Eu não estou dizendo que todos que têm 10 filhos, a minha família tinha 7, mas não era esse caso, porque a lei até nem já existia. Mas faça-os compreender o benefício de estarmos aqui. E por fim, enquanto isso não acontece, pelo menos ensine-os a tomar parte das coisas boas advindas do seu trabalho. Você pode não estar trabalhando na empresa que eu trabalho, mas usufrua daqueles benefícios que ela lhe dá. Você tem um plano de saúde, porque a minha empresa está me dando e dando cobertura a você. Você está podendo ir a uma festa, porque essa festa é para os funcionários e familiares. Você está indo viajar, porque a empresa me deu um prêmio, porque eu trabalhei muito e trabalhei bem, porque você deixou, você cooperou, você não fez barulho na hora que eu precisava de fazer um trabalho dentro de casa, você, criança, me ajudou a fazer isso, e por isso você vai nessa viagem que a empresa me deu. E ele disse, você e a sua família, e por isso vocês estão vindo. Faça a mesma coisa com a igreja. Faça-os entender quanto eles serão beneficiados em todas as áreas da sua vida por estarem te apoiando. Nós temos agora no nosso regimento da igreja que quando nós formos convidar alguém para trabalhar na igreja, se essa pessoa for casada, nós vamos chamar o seu cônjuge. Se é um homem, eu vou chamar a esposa, se é a esposa, eu vou chamar o homem. Se você está de acordo, porque se você não tiver desacordo, você vai atrapalhá-lo. E ainda que ele meta o pé na porta, não vai ser bom. Eu quero que você entenda que você é a esposa de Noé, ele lhe recebeu e você vai entrar com ele na arca. Mas você precisa pegar uns gravetos junto com ele. Que você é a esposa de Moisés, que montou no cavalo, ele até ajudou a montar lá no jumento e tal, e foram para fazer algo que em momento nenhum ela aparece falando, mas imagina ela em casa. Moisés, como é que foi o dia com o faraó hoje? Ah, foi terrível, aquele cara é muito cabeça dura. Senta aí, filho, eu vou fazer um cafezinho. Naquela época eu não tinha, mas eu estou introduzindo. Um cafezinho. Cafezinho. Você gosta, filho, um torresminho fresquinho? Com café bom? Eu vou fazer um bolinho de fubá. Põe os pés para frente, para cima, filho, põe aí. Põe aí. Bota o pé aqui dentro dessa água quente, filho, você ficou lá em pé. Deixa eu
preparar um banho, você que você andou lá, teve um negócio lá dos piolhos e tal, você andou lá nos pulos, vem cá, filho, eu vou te ajudar. Ah, cara, olha só, eu já estou na 9ª praga, não sei o que, não faz isso não, filho, você veio de tão longe. Por isso que uma vez eu pregando sobre Naamã, eu disse assim, se a igreja tivesse uns 3 ou 4 desses assistentes de Naamã, que ele foi embora para casa, não volta, esse cara mandou fazer isso, o que é isso? Eu falei, meu senhor, não está, irmão. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais, que custa mergulhar no Rio Jordão? Nada de bobagem. Mas muitas vezes, irmãos, nós saímos daqui de casa, e eu já vi isso, saí daqui da igreja, e chego em casa, hoje eu não sei o que, e eu fiquei chateado, que o pastor, não sei, pastor, hoje eu não sei o que aconteceu, porque eu estava bravo, e ele me deu um pito, aí ele vira a esposa, se eu fosse você, eu saía da igreja, você não nasceu para levar pito de ninguém. E agora? Não é mais fácil você falar assim, peraí, o pastor vive brincando, falando um negócio, até na hora da pregação ele faz, será que ele não está com problema? Essa semana eu andei nervoso aqui uns 2 dias, por coisas que eu estava tentando fazer e não conseguia, coisas pessoais, não era só daqui. Estava chateado com a Enel, que me cobrou um negócio que não existe. E eu falei, meu dinheiro é dizimado e ela não vai roubar. E nesse momento, se entra uma pessoa e esquece que eu não sou anjo, e chega assim, pastor, não sei, só um minutinho, irmão, só um minutinho. Nossa, que grossura. Não é? Aí tinha um casal comigo, falou, pastor, o que é isso aí? Eu falei assim, um aparelho de pressão. O pastor está com pressão alta? Falou, hoje está 16/8, irmão, eu não sei o que aconteceu. A primeira pergunta que ele fez, pastor, você aborreceu? Eu falei, um pouquinho. Eu falei, pastor, pode não. Eu falei, eu sei que não pode. Mas eu estava ali na mesa, não é isso, Débora? E de 1 hora medindo a pressão para não alterar, porque se dá um troço, aquele pá, quando a pressão aumenta, você começa, meu Deus, e se vier um AVC, se não sei o quê, aí ela aumenta mais, não é significativo isso? E ali eu tinha, pá, aí eu falei assim, resultado, quer saber de uma coisa? Se a Enel não me devolver esse dinheiro, faz de conta que eu fui almoçar e fui num lugar que não sabia a conta, pensei não que era 50, o cara me cobrou 150, eu com vergonha tive que pagar, e perdi, pronto, tá bom. E depois tudo foi resolvido, né? Será, irmãos, que nós estamos participando como uma 5ª coluna, um livro que eu li fala sobre a 5ª coluna, essa 5ª coluna é Satanás. As 4 colunas são conhecidas como 4 colunas para fazer uma estrutura. E qual é a 5ª? É aquela que ele vem e se coloca aqui dentro e fica mandando informação para fora. Satanás, aqui está assim, é o X9 do inimigo. O que Deus quer é que a família esteja unida e lembrando, será que tem acontecido? Eu não vou citar nomes que a gente, né? Mas temos aqui pessoas que a esposa é crente, o marido não era e tal, não vinha, mas agora está começando a vir e tal. Por quê? Porque viu alguma coisa diferente dentro de casa. Não é porque é Shalom, é a igreja de Cristo. E agora nós perguntamos aos parceiros, perguntamos aos filhos, vocês estão dispostos a cooperar? E ainda, porque há coisas que não dependem de mim. Há coisas que não dependem de mim. As coisas, a maioria depende de vocês. Qual é o ministério mais importante? É de uma pessoa que está aqui ministrando louvor ou de alguém que ficou em casa com os filhos para ministrar louvor? Qual dos dois para vocês é o mais importante? Se vocês estão prestando atenção na palavra, vocês vão receber na bucha. Qual é? Os dois. Qual é a mais importante? É o pastor Lincoln aqui domingo pregando, e silêncio agora vai fazer o apelo, e a palavra está na mão dele, ou na minha, ou de quem estiver pregando. Quem é mais importante? Eu neste momento, ou a irmãzinha que pegou o filho de uma criança
o filho de uma irmã que precisava de não sei o que, levou ele para fora e acariciou, fica quieto, mamãe já vem, porque essa pessoa ia aceitar Jesus. Qual dos dois é o mais importante? Ambos, os dois conjuntamente juntos. Ambos. Por quê? Porque é corpo. O que é mais importante, a mão ou a orelha? Depende. Orelha, pega a Bíblia ali. Mão, escuta o que ele está te falando. Chega mais perto dele, irmão. Pode botar na boca dele que não vai ouvir, porque a mão não é para ouvir. Qual? Mas é por isso que a Bíblia diz que o corpo é diverso, tem diversidade, mas todos são importantes. Meu coração deseja que nós sejamos mais sábios em investir na nossa família, para que toda a família seja beneficiada. E se você está com alguma dificuldade para que seus familiares percebam a importância de você estar no reino, você precisa de oração e você precisa de dedicação para que Deus fale com você. Mas você precisa de exemplos, porque se você está chamando os seus familiares para virem te ajudar, e eles percebem que você é uma pessoa completamente diferente daquilo que você faz aqui na igreja, eu não quero te enganar, você vai ter sérias dificuldades. E aí você vai querer passar para mim, pastor, chama fulano, ele tem que vir para a igreja. Se você não consegue trazer, sou eu que vou trazer? O mundo entende quando nós damos mais valor às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Todo mundo vê. A dedicação que nós temos nas coisas seculares não é a mesma que nós temos nas coisas de Deus. E se você disser, pastor, eu preciso comer, eu preciso ganhar dinheiro, e Deus não sabe disso, ele disse assim, olha os lírios do campo, eles não trabalham, eles não ceifam, contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha os passarinhos. A minha palavra nesta manhã, irmãos, é que nós entendamos que se eu não posso ajudar, eu não devo atrapalhar. Que nós como famílias devemos engajar. Não tem um ditado? Quem casa com a esposa, casa com quem? Não? Casa com o marido? Com a família. Mas não tenha dúvida. Ah, vou casar, vou para... Não, pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Se você decidiu a servir a Jesus, por isso que Jesus disse, aquele que for me servir, faça como aquele homem que foi construir uma torre. Assentou e fez cálculos, para que depois ele não interrompa a construção no meio e fique feio para ele, as pessoas dizem, olha, parou a construção. Então, aqueles que querem me seguir, faça cálculos. Você está entrando numa tarefa maravilhosa, porém espinhosa. E os que mais atrapalham de imediato são os mais perto de mim. Nós temos que ter sabedoria de trazê-los para perto de Deus. Curva a sua cabeça, eu quero falar com você, com o Senhor, por você. Pai, em nome de Jesus. Eu não quero, Senhor, que ninguém pense, o pastor hoje pregou uma palavra, deu uma bronca. Não. A palavra, Senhor, hoje foi a seguinte, não deixe o diabo roubar a sua bênção. Eu, mas também a minha casa, de alguma forma serviremos ao Senhor. Porque, Senhor, o que é bom para mim, eu quero para a minha família toda. Senhor, aquilo que eu descobri que me alegrou, eu quero que toda a minha família receba. Senhor, então, dá sabedoria a cada um de nós, para que nós possamos não largar a família em casa porque está errado.
Não abandonar de jeito assim, eu quero a igreja e o resto que se dane. Não, Senhor, não é assim. Não. Mas que eu tenha prazer de convencê-los pelas minhas atitudes e pela tua palavra, que temos que estar unidos, ainda que não sejam crentes, mas que eu preciso abençoar o caminho que a minha esposa, meu filho, meu pai, seja quem quer que seja, está trilhando agora. Abençoar, ajudar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos entenderam a palavra? Nós vamos